Pessoal, carnaval chegando, mas e aí? Carnaval é feriado? O funcionário tem que ir trabalhar? Não precisa trabalhar? Vem comigo nesse vídeo pra gente descobrir. Essa é a dúvida que vem surgindo, né, conforme o carnaval se aproxima, principalmente para alguns estados em que o carnaval é mais forte, tem essa cultura, né, do desfile das escolas de samba, de carnaval. Então existem alguns estados que isso é muito forte, já outros nem tanto, mas ainda assim os funcionários ficam pensando, poxa, preciso trabalhar? Será? Como é que funciona o carnaval? Vamos primeiro então para a parte mais fácil, né? A gente sabe que o carnaval ali pega segunda, terça e tem também logo na sequência a quarta-feira de cinzas, né? A quarta-feira de cinzas é unânime, é um feriado nacional. Então essas pessoas, né, esses trabalhadores que estão na dúvida, não precisam ir trabalhar na quarta-feira de cinzas. Agora que a gente já resolveu a situação mais fácil, vamos para mais difícil, sobre o carnaval de fato. E aí, será que o trabalhador ele precisa ir trabalhar? Via de regra, o carnaval não é feriado, ele não é como, por exemplo, a quarta-feira de cinzas, um feriado nacional. Então, ele não é feriado. Então, sim, o trabalhador precisaria ir trabalhar na segunda e na terça-feira normalmente. E como não é feriado, ele não vai receber o pagamento em dobro por esses dias. Pelo contrário, ele vai receber o pagamento normal dos dias e das horas trabalhadas naquele dia. Ele vai receber o seu salário, por exemplo, fixo, porque ele trabalhou os dias do mês que deveria trabalhar, né? Não vai ter nenhum tipo de acréscimo. Porque a gente sabe que caso haja o trabalho no feriado, por exemplo, o trabalhador trabalhou na quarta-feira de cinzas. Nesse caso, precisa haver o pagamento dobrado dessas horas que foram trabalhadas na quarta-feira, ou então uma folga para compensar. Então, se houver o trabalho em dia de feriado, há o pagamento em dobro ou a folga para compensar. No carnaval, como ele não é feriado, não há necessidade desses pagamentos. Acontece o trabalho normal e o pagamento do salário normal. Mas é muito importante que a gente verifique agora estado por estado e município por município, porque existem sim alguns estados e também alguns municípios que falam que o carnaval naquela região, naquela cidade, naquele estado é feriado sim. E aí nesses casos, nesses estados, nesses municípios, o trabalhador não precisa trabalhar. E se trabalhar, deve receber a folga ou o pagamento em dobro. Um desses exemplos é o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro ele tem uma lei que estabelece justamente que a terça-feira de carnaval é um feriado lá no estado do Rio de Janeiro. Então, os trabalhadores nessa terça-feira não precisam trabalhar porque eles estão de folga, é um feriado. Se forem trabalhar, eles têm que receber uma folga para compensar ou então o pagamento em dobro dessas horas que foram trabalhadas na terça-feira de carnaval. Outra informação muito importante sobre o carnaval. Claro que é um momento de comemoração, muitas pessoas, né, estão ali curtindo esse momento, né? Então, é sim possível que haja, por exemplo, uma compensação, né? Um combinado, um acordo que foi feito entre a empresa e o funcionário para que haja compensação. Como assim? Uma compensação de, por exemplo, eu não posso ir trabalhar na terça-feira, eu não vou trabalhar na terça-feira, mas as horas que eu não trabalhei na terça e deveria ter trabalhado, porque a terça é um dia normal de trabalho, eu vou compensar para você, empresa, em outros dias. Eu vou fazendo um pouquinho de hora extra nos próximos dias, ou eu venho trabalhar num sábado que ainda não faria parte da minha rotina, então eu venho compensar essa terça que eu não fui em um sábado, né, de trabalho para compensar essas horas que eu fiquei devendo. Compensações nesse sentido podem sempre ser feitas. Então, se de fato há necessidade, às vezes, de se ausentar do trabalho, alguma viagem com a família, o funcionário pode sim procurar a empresa e tentar essa negociação, como eu falei, né? Eu vou compensar essas horas que eu não trabalhei na segunda ou na terça-feira de carnaval por alguma quantidade de horas em outro dia, né? Às vezes um pouquinho por semana, às vezes algum dia específico, um sábado ou um domingo. Existe também a figura do ponto facultativo, né? A gente conhece o ponto facultativo e sabe que nesses dias de ponto facultativo que às vezes a empresa pode estabelecer, por exemplo, olha, terça-feira de carnaval vai ser ponto facultativo, de fato, todos os trabalhadores não precisam ir trabalhar, não são obrigados. Os trabalhadores que podem ir trabalhar
podem sim ir, né, ir até a empresa, executar o seu trabalho, receber o pagamento, mas aqueles que não podem, né, ou às vezes precisam se ausentar, não precisam ir. Então é o ponto facultativo, às vezes, que muitas empresas também estabelecem para uma segunda ou uma terça-feira de carnaval, que também é possível que seja feito. Então, o importante é que haja conversa entre a empresa e o funcionário para que não haja confusão nesse momento de carnaval. A gente viu que alguns estados têm lei prevendo que é feriado, alguns municípios também têm lei prevendo que é feriado, já outros não têm qualquer previsão nesse sentido, então são dias normais de trabalho, mas ainda assim pode haver uma compensação, pode haver um ponto facultativo, então por isso é importante a comunicação entre a empresa e o funcionário para que tudo flua bem nesse momento de carnaval e para que também todos consigam aproveitar e desfrutar desse momento aqui que no nosso país é tão alegre, tão feliz, né? Por fim, também quero destacar aqui que se for feriado, por exemplo, olha, eu sou do estado do Rio de Janeiro, né? Na terça-feira a gente já viu que é feriado lá, então, mas assim, eu tô indo trabalhar, né? Então eu tenho o direito, como eu já falei no vídeo, de receber ou o pagamento em dobro nesse dia, ou então uma folga para compensar. E além disso, também é muito importante consultar a convenção coletiva da sua categoria, né? Olha, eu trabalho no comércio, eu trabalho na indústria X, né? De plástico, de metal, de ferro. Consulte a convenção coletiva da sua categoria, porque muitas vezes ela também prevê condições mais benéficas em caso de trabalho em feriado, né? Pagamento de alimentação, pagamento de algum adicional a mais, algum valor fixo a mais. Então, a convenção coletiva também é muito importante de ser consultada para ver justamente quais são os direitos que ela dá para esse trabalhador em caso de trabalho em feriados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como é que estão os planos aí para o carnaval? Muitas viagens, vão ver os desfiles? Deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram, também curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e se inscrevam aqui no nosso canal. A gente posta vídeo toda semana sobre os assuntos trabalhistas e também tributários e gerais do direito. Então tem muito conteúdo bacana para vocês acompanharem. Até o próximo vídeo!